Fala pessoal, tudo bem? Christian Camargo aqui. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho. Vou acender a iluminação aqui já pra gente. Mas primeiro vocês não reparem na bagunça que tá aqui, né? Infelizmente, ou felizmente no caso, né? O ambiente aqui ele tá em obra, tá? Bom, pessoal, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Eu sou o Christian Camargo, tá? Vou usar boné hoje porque eu não consegui cortar o cabelo essa semana, está horrível. Mas hoje eu queria trazer para nós um projetinho, né? Legal, aqui pro canal, tá? A ideia é criar um portfólio para mim, né? Hoje eu atuo como desenvolvedor front-end, eu até já possuo um site, né, pessoal? Porém, eu vou fazer um site melhor, mais trabalhado, mais legal, mais complexo, digamos assim, né? Até para chamar maior atenção de recrutadores, né? E eu queria compartilhar com vocês esse projeto, tá? Primeiramente, como eu falei, pessoal, não reparem na bagunça, vocês podem ver aqui, né, que a parede falta pintar, que eu estou reformando aqui o escritório, tá? Então a gente está na etapa de criar tomadas, igual nesse caso, a gente está adicionando mais algumas tomadas aqui, né? Porque eu quero automatizar o ambiente, né? Tem bastante coisinha ainda aqui para fazer, que está sendo feita aos poucos, né? Infelizmente, reforma, essas coisas gasta muito dinheiro, né? Mas a gente está trabalhando nisso, tá? Deixa eu gravar aqui a tela do computador. Bom, eu tô aqui com a tela do Figma, tá? Aberta. E o que a gente quer fazer aqui, tá? Deixa eu tentar mudar aqui a câmera para a tela do computador, né? Que daí eu acho que fica melhor, né? Bom, pessoal, aqui agora na tela do computador vai ficar um pouco melhor para me mostrar para vocês o que eu planejo fazer, né? Tá? Bom, eu já tenho um portfólio, né? Ele já tá... Na verdade, ele não tá mais online, mas ele tava até pouco tempo. É porque eu migrei o servidor, eu preciso migrar ele. Se eu lembrar de migrar, eu coloco aqui embaixo para vocês o link, tá? Mas de qualquer forma, esse link vai estar aqui, tá? Que é o link do repositório. Se você tiver interesse, quiser ver como que ele funciona, tá? Ele tá disponível lá no meu GitHub, tá? E ele foi o meu projeto, o meu primeiro portfólio que eu desenvolvi, assim, que foi um pouquinho mais completo, mais legal, né? Ele foi desenvolvido com React e Styled Components na época, né? Eu usei o React para fazer esse projeto. E além do React, obviamente, HTML, CSS, né? Ele tem TypeScript já. Utilizei o Styled Components para fazer a estilização do projeto, né? Então aqui a gente tem as bibliotecas que eu utilizei. Pessoal, eu vou pedir desculpa já para vocês, porque por mais que eu corte na gravação, regrave e tal, vai acontecer barulhos, tá? Infelizmente eu moro num lugar muito movimentado e, como vocês podem ver, o pessoal aqui é meio sem noção e gosta de fazer barulho com motos, né? Eu moro na fronteira, aqui na fronteira com o Paraguai, então a gente tem muita moto aqui. E principalmente a gurizada mais jovem ali, né? Como aqui a gente tem um acesso muito facilitado à moto, a galera... A gurizada quer fazer barulho, né? Quer se mostrar. Então a gente tem esses problemas. E como eu disse, eu moro numa avenida aqui que a todo momento tá passando veículo, tá passando caminhão, tá passando moto. Então pode acontecer de haver algum barulho que eu não consiga tirar na edição, tá? Voltando aqui ao portfólio, né? Então, se você tiver interesse e quiser ir lá copiar, o projeto é público, tá? Você pode ir lá e baixar o código, instalar as dependências e rodar aí no seu computador, tá? Mas agora voltando ao projeto novo, a ideia é criar um projeto, um portfólio um pouco mais completo, tá? Melhor. Eu atuo hoje como desenvolvedor já, né? Eu sou desenvolvedor front-end, estou atuando aí há pouco menos de 2 anos num projeto, né? E a ideia é que eu torne o meu portfólio um pouco mais atrativo, né? O meu portfólio antigo, ele já é bem legal, é um site que eu construí que ficou muito bonito, assim, no meu ver, né? Eu gosto bastante dele, acho ele muito legal, inclusive quando eu postei, eu lembro que eu estava começando a estudar, então eu participava de muitos fóruns, né, e eu compartilhei com o pessoal e muita gente elogiou, né, principalmente a escolha de cor, tema, né, que eu utilizei, né, e realmente eu gosto muito dele. Mas eu acho que para o nível de desenvolvedor que eu estou hoje, ele está muito simples, né, eu acho que tem coisas muito básicas ali, então eu queria fazer algo um pouco mais completo. Até para atrair mais a atenção de pessoas que queiram me contratar, né? Ver que, poxa, ele sabe fazer isso e isso, né? Então, qual que é a ideia aqui? Nesse portfólio novo, além de eu mostrar para as pessoas os projetos com os quais eu já trabalhei, eu quero mostrar também
que eu sei fazer desde coisas básicas até coisas um pouco mais complexas, né? Então, por exemplo, nesse projeto novo, eu quero incluir um blog. E eu não quero só criar uma página de blog igual todo mundo faz. Não, eu pensei em fazer um negócio um pouco diferente. E a ideia do projeto é ele se parecer com uma rede social. Então, basicamente aqui no feed, a gente teria as postagens do blog, entendeu? Então, quando eu postar alguma coisa, é claro que no meu entender aqui, as minhas postagens elas vão ser postagens um pouco mais simples, né? Não detalhadamente uma página contendo os estudos, não sei do que. Eu quero documentar minha trajetória, então, poxa, comecei a aprender algo. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Por exemplo, esse projeto aqui, eu desenvolvi um projeto novo, eu vou criar um post lá no feed, entendeu? A gente faz muito isso, né? Eu fazia muito isso no começo no LinkedIn, né? Compartilhava os projetos que eu estava fazendo, mas eu quero trazer isso para dentro da minha página pessoal. Então, desenvolvi um projeto novo, por exemplo, esse foi um projeto que eu entreguei para um cliente, então eu vou colocar aqui. Vou colocar as dificuldades que eu tive, né? Qual que foi o problema que o cliente trouxe até mim que ele precisava que fosse resolvido. E com isso, trazer uma documentação, né, da minha trajetória ali, tá? E além disso, eu quero deixar que pessoas, né, visitantes, por exemplo, um dev, outro dev foi lá e gostou do projeto, quer tirar uma ideia, quer parabenizar, quer fazer alguma coisa. Vocês, pessoas que visitarem o projeto, vão poder ir lá e comentar ele. Então eu vou deixar uma abinha ali para comentários, tá? E também para impulsionamento, que vai ser tipo como se a gente desse um like nesse projeto. Atualmente eu comecei a estudar C Sharp, né? Eu tenho muita vontade de aprender a desenvolver aplicativos multiplataforma, né? Utilizando alguma tecnologia, né? E assim, eu já tinha me atraído pelo C Sharp quando eu vi ele na faculdade, né? Eu vi mais ou menos por cima e eu tinha gostado um pouco da sintaxe dele, né? E depois, procurando um pouco, me aprofundando, eu acabei gostando mais ainda porque eu vi que dá para fazer muita coisa com ele, né? Eu não vou tocar muito nesse ponto aqui porque não é o foco do vídeo, né? Mas enfim, aqui a gente teria, por exemplo, uma postagem falando, comecei a trabalhar com uma tecnologia nova, né? Comecei a estudar C Sharp, né? E aí a ideia é que a gente possa colocar um texto, né? E uma imagem, se for necessário, e até mesmo um vídeo, talvez, né? Para reproduzir aqui, tá? Além disso, aqui a gente tem um pequeno resumo, né? Com o meu nome, né? Vai ter uma foto minha aqui, né? Aqui eu só usei o modelo de avatar do próprio, uma própria extensão aqui no plugin no Figma, né? Então, o que eu faço, né? Meu cargo atual, né? Então hoje eu sou desenvolvedor front-end na Signe, né? A minha stack principal com o qual eu trabalho, né? É que eu coloquei alguns, a gente vai melhorar aqui um pouquinho, e um link para o meu GitHub, né? Além disso, aqui a gente vai ter alguns links importantes, né? Então, meu LinkedIn, né? O canal, né? Aqui do YouTube, né? Meu Instagram, para quem quiser me acompanhar um pouco mais de perto, um TikTok, né? E a cidade onde eu moro, né? Aqui embaixo a gente vai ter uma abinha de recomendações, onde eu quero recomendar alguns vídeos legais, né, que eu for gravando, ou não só vídeo meu, mas, por exemplo, vi um vídeo legal de alguém ensinando a fazer alguma coisa, posso colocar aqui como recomendação, sabe? E aqui do outro lado a gente vai ter a página que seria onde meus amigos, né? Mas no caso aqui eu imaginei como uma página de projetos, tá? Então aqui a gente vai listar todos os projetos que eu tenho, obviamente quando você clicar em um desse projeto vai ser levado para a página desse projeto. Que eu tenho aqui, ó, como seria a página de um projeto. Então a gente teria uma capa aqui, não um cover, né, que seria a ideia é que seja uma captura de tela da página, uma arte bonitinha que eu possa estar montando para colocar aqui, né? A gente vai ter um resumo desse projeto, né? Como foi criar, as tecnologias que eu usei, as dificuldades que eu enfrentei, né? Igual eu falei, qual que foi o problema que o cliente trouxe até mim para mim poder tá resolvendo para ele, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui eu coloquei esse mesmo projeto que estava lá no começo, né, no feed, né, que foi um projeto para uma loja de eletrônicos, onde basicamente o dono queria listar os produtos que ele tinha numa planilha do Google no site dele, né. Então eu utilizei a API do Google Docs, né, para buscar esses dados e mostrar aqui no site, né. Então aqui a gente tem um resumo do projeto, como que foi, né, tal. A gente tem as tecnologias que foram utilizadas no projeto, né? Então aqui a gente utilizou o Nuxt com Vue, né? Que é minha stack, né? Hoje que eu trabalho, né? Além de TypeScript e tal, a gente usou aqui algumas ferramentas como a Element Plus Y, né? Que é uma UI de componentes. A gente utilizou o Pinha, né? E nesse projeto aqui a gente precisou também construir uma API simples, né? Onde eu utilizei o Adonis, né? Para fazer. A gente vai ter umas capturas de tela que eu não coloquei, né? Mas eu simulei como vai ser mais ou menos, onde a pessoa vai poder clicar e abrir o modal para visualizar. Os links, né, desse repositório, desse projeto.
E por último aqui um resuminho, né, onde quando eu gravar o projeto, né, então por exemplo, alguns dos projetos que aparecer, eu quero gravar para trazer para vocês o resumo, né. Então gravei, por exemplo, né, eu vou postar no YouTube, então vai ter um botão aqui onde a pessoa vai poder clicar e assistir o resuminho desse projeto, tá? Bom, aqui a gente tem também algumas opções, né, como botões aqui, né, onde a gente vai mudar e ele vai mudar o componente aqui no meio, né, na página. Então aqui a gente tem o carreira, né, que me levaria para minha carreira, o que eu faço, né. Então aqui a gente vai ter a minha stack principal, a gente vai falar um pouquinho sobre as minhas soft skills, né, no caso eu vou contar um pouquinho sobre as minhas soft skills, né, e as minhas experiências profissionais, né, tá? Além disso, né, a gente vai ter a aba de sobre, né, onde aqui vai ter mais um resuminho mesmo sobre mim, né, tal. Um sobre, né, digamos assim, né. Beleza, a gente vai ter um cover aqui em cima, né, uma barra de navegação, basicamente. A gente vai fazer algumas mudanças aqui, por exemplo, essa parte do Dark Mode eu vou mudar, tá? Mas eu já estou há muito tempo enrolando para fazer esse projeto, porque eu fico sempre nessa de, não, vou arrumar o layout, vou arrumar o layout. Eu já vou começar a desenvolver, tá? E com o tempo aí eu vou arrumando. Bom, aqui a gente vai ter também essa aba de mensagem, tá? Vai ser uma página onde vai ter um formulário para você enviar uma mensagem para mim, né? Que eu posso estar te respondendo via e-mail. Aqui a gente vai ter um avatar, né? Que quando você, usuário, estiver logado, né? Porque você vai poder fazer login, tá? Através do seu GitHub você vai poder se autenticar para você poder comentar e curtir dentro do site. Mais um barulho aqui que atrapalhou, né? Mas resumindo, então quando você se autenticar, né? Eu vou ver como que eu vou fazer essa autenticação, mas eu acredito que vai ser uma autenticação social, né? Utilizando o GitHub, né? Ou talvez um Magic Link, né? Que vai ser enviado por e-mail. E aí você vai poder comentar e compartilhar, porque eu preciso de uma informação sua, né? Até para poder filtrar os comentários, né? Saber quem está comentando e tal. E é isso. Aqui a gente tem um resumo de como seria mais ou menos o Dark Mode, tá? Que vai mudar um pouquinho, tá? Quando eu comecei a construir esse projeto, eu ainda não tinha uma identidade visual, eu já tinha criado algumas coisas, né? Então eu já tinha, por exemplo, uma ideia de como seria as cores que eu usaria, né? Então eu tenho elas aqui. Mas eu acabei contratando uma pessoa para desenvolver para mim essa logo, né? Então foi desenvolvido uma logo com a designer, né? Inclusive vou deixar o Instagram dela aqui para vocês. Ficou fantástico, gostei muito do trabalho dela. Bom, voltando aqui. Bom, aqui a gente tem um resumo de como seria mais ou menos no mobile, né? Como eu falei, pessoal, aqui tá mudado, ainda eu comecei a alterar, mas não alterei, essas cores aqui vão mudar, né? Mas basicamente a carinha vai ser parecida com essa mesmo, né? A gente só vai reposicionar os elementos, né? A barra lá em cima vai se tornar um menu que vai abrir de lateral aqui, né? Dessa forma, né? E, bom, basicamente é isso. A ideia do projeto é essa. Esse é um projeto que, querendo ou não, ele é um pouco grande, é um projeto extenso, ele vai levar bastante tempo para desenvolver, né? Não é um negócio que eu vou fazer em 1 ou 2 dias, vou levar um pouquinho mais. Então eu quero ir gravando a trajetória desse projeto para vocês. A gente vai começar aqui hoje fazendo o setup do projeto, né? Quero mostrar para vocês o que eu vou utilizar nesse projeto, né? Então a gente já vai começar a configurar algumas coisas. Bom, mas basicamente aqui, né? O nosso projeto vai ser construído com o Nuxt, né? Que é a minha stack principal, meu framework front-end principal, né? Eu gosto bastante, eu acho muito intuitivo de trabalhar com ele. Além do Nuxt, a gente vai utilizar aqui também, eu tenho o índice CSS para utilizar o nosso projeto, né? Para tornar o desenvolvimento um pouco mais rápido. E a gente também vai utilizar uma biblioteca UI, tá? Que é a ShadCN, tá? Aqui a gente vai pesquisar como ShadCN Vue, né? Porque existe uma versão dela para o Vue mesmo, né? Então a gente vai utilizar ela no projeto. E por que eu escolhi a ShadCN? Vai sair um outro vídeo aqui no canal aqui sobre a biblioteca ShadCN, falando sobre ela diretamente, né? Mas basicamente eu escolhi ela simplesmente pelo fato de que, diferente da maioria das bibliotecas UI, a ShadCN ela baixa o componente para dentro do projeto, então você tem acesso ao componente diretamente. Com isso você pode alterar, mexer ele da forma que você precisa e você tem ele disponível ali dentro do projeto, né? Evitando algum problema futuro com alguma atualização ou algo do tipo no pacote, né? Eu utilizei bastante também já, né? A biblioteca Nuxt UI, né? Que é muito popular ali, que é do pessoal do Nuxt mesmo que desenvolve, né? Que também é bem completinha, se integra legal, né? Inclusive até a biblioteca do Nuxt UI era a primeira escolha, né? Porque até as cores dela são parecidas com as cores da minha identidade visual, né? Inclusive eu me baseei na identidade do Nuxt, que eu acho que é muito bonita, né? Visualmente.
Mas eu decidi usar o ShadCN, tá? Aqui a gente pode trabalhar com temas, né? Então você pode estar trocando a cor base dos componentes aí. E como eu disse, o ShadCN ele baixa as coisas para dentro do seu projeto. Então, para a gente alterar a cor aqui vai ser bem tranquilo, né? Bom, é claro, além dessas bibliotecas, né, desses componentes, a gente vai usar o Pinja para gerenciar estados ali na nossa aplicação no Nuxt, né? Então, para armazenar informações, a gente vai estar utilizando o Pinja. E uma outra coisa legal que eu nunca fiz ainda, vou fazer pela primeira vez, é essa parte de blog. Como que a gente vai fazer a parte de criar as publicações, né? Armazenar essas informações no banco, né? Que é uma coisa que eu estou pesquisando como que se faz. Mas vamos lá, eu vou começar a configurar o projeto aqui, né? Eu vou acelerar isso aqui, tá? Para deixar o vídeo mais dinâmico, mas basicamente eu acho que não tem muito segredo, né? Para quem quiser fazer, então tem todos os comandos, eu vou utilizar a documentação aqui mesmo. Eu já estou dentro da minha pasta, né? Do meu projeto. Vou iniciar ele aqui, né? Como Camargo Dev Web, né? A gente tem a API, esse daqui vai ser o Web. Vou utilizar o NPM mesmo, tá? Eu estou rodando aqui no Mac, né? Tô com o NPM na versão mais nova instalada. Inclusive eu estou testando aqui o macOS novo, né? Sonoma, acho que se eu não me engano o nome. Bom, aqui o Nuxt já fez a instalação, perguntou se eu quero inicializar um repositório Git, vou colocar aqui sim, né? Aqui eu já vou abrir o projeto no meu VS Code, né? Tô com o projeto aberto aqui, então aqui a gente tem a estrutura raiz, né? A estrutura base do projeto Nuxt, né? Já vou abrir aqui um terminal, porque a gente já vai começar a instalar o nosso... Aqui não está aqui o nosso ShadCN, né? Então eu vou vir aqui na documentação, quero instalar no Nuxt. Aqui eu já fiz essa parte, né? Já inicializei o nosso componente, já instalei o nosso programa, na verdade, né? Aqui ele está falando para mim que eu preciso instalar o TypeScript também, então vamos lá. Vamos instalar ele aqui no projeto. Beleza. Aqui ele está falando para mim que eu preciso instalar o Tailwind através de módulos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Basicamente não tem nada. Tá, então beleza. Então vamos instalar aqui o nosso Tailwind, né? Através do módulo do Nuxt. Mando fazer a instalação. Ele vai fazer para mim a instalação. Beleza, já adicionou aqui, né, o nosso módulo do Tailwind. Depois ele pede para nós inicializarmos a configuração, né, do ShadCN. Então vamos fazer a inicialização aqui também. Ele vai baixar o que precisa. Baixou, né? Ele fez, no caso aqui ele fez a instalação, né? Dentro do nosso arquivo de nuxt-config.ts, ele está pedindo para nós adicionarmos esse objeto ShadCN aqui, né? Vou copiar aqui, vou vir para dentro do nosso nuxt-config, embaixo dos nossos módulos, vamos colocar ele aqui. Ele está dando um errinho aqui, porque eu acredito que falta configurar alguma coisa ainda, né? Mas enfim, vamos continuar. Aqui ele está pedindo para mim rodar a CLI, né? E inicializar, né? Agora a configuração do ShadCN, eu vou pedir para ele rodar. Vou colocar assim aqui para instalar o pacote. Pessoal, esse vídeo vai ficar grande, né? Não tem muito o que fazer, mas vamos lá. Aqui ele está perguntando se eu estou usando TypeScript, vou colocar que sim. Qual que é o meu framework, no caso é o Nuxt. Ele está perguntando se eu quero usar o Default ou o New York, e aí a gente pode vir aqui dentro do nosso projeto e ver a diferença entre eles, tá? Por exemplo, se a gente mudar aqui o estilo para o New York, vocês podem ver que ele tem a letra um pouquinho mais sutilmente, menores, tá? E eu vou usar isso daí, porque eu acho que vai ficar melhor no nosso projeto, tá? Então, eu quero utilizar o style New York, tá? Aqui ele está perguntando qual que é a color base, né, que a gente vai utilizar. Então, a gente tem algumas cores aqui, né, que são essas cores aqui, ó, tá? Dos temas, né? Ele define algumas aqui para nós. Eu vou usar o Zinco mesmo, né? O Zinc, que é o preto com cinza, né? E depois eu vou mudar essas configurações. Está perguntando onde que está o nosso arquivo de tsconfig. E aqui, no caso, a gente tem dois. A gente tem esse tsconfig que fica na raiz do nosso projeto, né? Porém, ele estende as configurações do nuxt-config que está dentro da pasta .nuxt, tá? Que está aqui, ó.
tá? Então, aqui a gente pode deixar na raiz mesmo, porque ele vai puxar e vai estender de lá, né? Então, puxei. Tá perguntando onde que tá o nosso arquivo CSS, né? A gente não tem um arquivo CSS ainda, né? Mas aqui a gente pode dar só um enter, que se não tem ele vai criar, tá? Aqui ele tá perguntando se a gente quer usar variáveis CSS, né? E eu vou colocar aqui sim, porque depois a gente vai precisar alterar para as cores da nossa identidade visual, né? Então vou dar um yes aqui. Tá perguntando onde que tá o nosso Tailwind config. Aqui ele não criou ainda, né? Eu vou dar só um enter aqui, que se não tiver ele vai criar. Para onde que a gente vai configurar, né, o alias, né, o atalho @components, né, e vai ser para a pasta @components. Para qual que vai ser o alias utils, vai ser para a pasta @lib_utils, que também ele vai criar. E aqui ele está perguntando se a gente quer fazer essa configuração. Vou colocar que sim e vou deixar ele trabalhar. Então a gente pode ver que aqui já foi criada a pasta CSS e a nossa pasta do Tailwind, né, e aqui a gente já tem as nossas cores, né. Então aqui a gente pode trabalhar depois, tá? Para mudar, né, de acordo com o que a gente precisa. Beleza, aqui ele já fez a configuração, né, então a gente já tem a nossa pasta assets aqui com o nosso Tailwind, a gente já tem o nosso Tailwind config configurado aqui também, ele já puxou algumas coisas aqui, né, então ele fez toda a configuração para nós. Ele já configurou também o nosso tsconfig, né, importou todos os dados, enfim. O Tailwind e o ShadCN está instalado no projeto, né? Inclusive a gente pode até rodar o projeto aqui já, né? E abrir ele aqui que a gente já vai conseguir ver o nosso componente do Nux aqui, né? Por enquanto eu vou trabalhar com o front-end, né? Vou começar a desenvolver algumas telas. Eu não acho que é importante eu trazer essa parte de desenvolver HTML e CSS para vocês, porque vai tornar o vídeo muito cansativo, eu acho, né? Porque é desenvolvimento básico. Eu quero pegar nessa série aqui e mostrar os pontos principais, né, do projeto, né? Então, como que eu fiz a parte da autenticação, né? Por exemplo, aqui a gente vai utilizar o Dark e o Light Mode, né? Como que eu fiz a troca do Light Mode, né? Então, por exemplo, o Nuxt, ele tem os módulos, né, que se integram bastante com ele. E, por exemplo, a parte de Color Mode para trabalhar com temas, a gente vai usar um módulo aqui do próprio Nuxt, né? Então está aqui, ó, né, o nosso Color Mode, que é muito fácil de utilizar, né? Ele foi feito ali para o Nuxt e tal, funciona muito bem. A gente vai estar utilizando ele, tá? Parece o site aqui, não está muito legal o carregamento. Será que é minha internet? Eu acho que não é minha internet não, hein? Será que é minha internet? Não é minha internet. Bom, não carregou aqui, mas tá. A gente vai fazer, por exemplo, a parte de autenticação, então a gente vai procurar um pacote de autenticação aqui para a gente utilizar no projeto, né? Então, por exemplo, eu estou vendo um novo aqui, ó, Nuxt Auth Module, né? Esse aqui eu não conheço, eu nunca vi, a gente pode estar testando ele, ver como que ele funciona, né? A gente já está com o Tailwind instalado, né? A gente vai utilizar também, acredito eu, o i18n, eu estou vendo essa parte ainda, como que eu vou fazer, né? Eu queria deixar a aplicação em inglês e em espanhol, né? Mas aí eu tô vendo como que eu vou fazer isso, porque para ler escrever uma postagem, por exemplo, eu teria que escrever nos dois idiomas, né? Então eu tô vendo como que isso vai funcionar, né? A gente vai usar o módulo do Pinha também, né? Para fazer algumas coisas, né? A gente vai utilizar ele, né? Tem bastante coisinha aqui que a gente vai utilizar do próprio Nuxt, né? Então, vValidate para validar formulários, possivelmente a gente vai utilizar, né? O Storybook para documentar a nossa aplicação eu quero utilizar também, né? A gente tem o Sidebase Out aqui, que é para a gente trazer autenticação também para o Nuxt, que é o mais utilizado, né? Mas eu vou ver essa log2 aqui, como que funciona, porque esse Sidebase Out ele não está totalmente pronto ainda aqui, tá? Eu acho que ele não funciona 100%, ele ainda tem... Ele era do Nuxt 2, né? E eles estão portando para o 3, mas eu acredito que ele ainda não está 100% funcional, né? Então, acho que seria legal a gente ver essa log2 aqui, como que ela funciona, né? Para entender. Não sei por que não está carregando, deve ser alguma coisa com a página, talvez. Que está demorando o carregamento, tá? Mas a gente vai estar utilizando aqui alguns módulos e os módulos que eu for inserindo no projeto eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E é isso, pessoal.
Bom, pessoal, eu tenho uma reunião com um cliente daqui a pouco, então eu vou precisar parar agora, mas eu vou começar a desenvolver a parte do front-end, trazer algumas coisas, né? Bom, como eu disse para vocês, é muito barulhento aqui. Tem um cachorro aqui do lado que eu não sei o que está acontecendo. Ele faz muito barulho. Eu não sei se os donos deixam ele preso, eu não sei o que acontece, mas ele não para quieto. Mas voltando aqui ao assunto, eu vou precisar dar uma saída. Eu tenho uma reunião com um cliente e depois eu vou voltar para começar a desenvolver uma parte do projeto. E aí eu vou trazendo atualizações para vocês, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Hoje é um novo dia, tá? Hoje já é quinta-feira. Já se passaram alguns dias desde que eu comecei esse vídeo, né? Mas eu também já dei alguma continuidade aqui, eu já fiz algumas coisas, né? Hoje é feriado aqui na minha cidade, é aniversário da cidade, então eu tô num dia livre do trabalho, né? Então hoje eu tentei tirar um tempinho para conseguir resolver isso aqui, adiantar algumas coisas, né? Mas vamos lá, o que eu já fiz? Aqui a gente já tem o layout, né? Eu basicamente já comecei a construir o nosso HTML, então eu já criei o nosso header ali, né? A nossa área de onde vai ter o nosso banner, né? Aqui eu já substituí por algumas imagens que eu quero usar, né? Então eu já tenho aqui alguns links, né? Que eles vão levar para suas respectivas páginas, que ainda não está funcionando, né? Eu tenho já aqui a parte de onde vai se tratar da parte do usuário que está logado, né? Então a gente vai ter o perfil, né? Para sair e aqui para a gente trabalhar com a troca de temas, tá? Que ainda não está funcionando, mas eu já vou implementar isso aqui agora também. Além disso, eu já criei aqui também essa parte aqui onde a gente vai trocar o que está sendo exibido, né? Lembrando que ele sempre vai iniciar como feed, né? E aí ele vai mudar aqui, né? Dessa forma, para a gente trocar aqui o componente que vai ser exibido, né? Como a gente tem lá no nosso layout, né? A gente tem aqui o feed, né? O carreira que vai trocar, né? E a parte do sobre, né? Então essa parte aqui também eu já implementei aqui essa troca, né? Tá? A gente já pode trocar os componentes ali. E aqui eu comecei a desenvolver essa área aqui onde vai ter um resuminho, né? Então a gente já tem o meu nome ali, né? Já tem onde eu trabalho e já tem alguns ícones, tá? Vou mudar aqui para a tela do computador. Daí eu vou mostrar para vocês o código como que tá. Acho que na tela do computador para ver o código vai ficar melhor. Bom, vamos lá. Eu tô com o código aberto aqui, né? Eu ia começar a desenvolver a parte do feed aqui. Mas, obviamente, pessoal, a gente vai ajustando depois, né? Eu tenho aqui já o meu componente de header, né? Então, foi onde eu criei aquela parte de cima, né? Lembrando que a gente está usando aqui a nossa biblioteca do ShadCN, né? Então, por exemplo, isso daqui já é um componente do ShadCN, né? Que eu trouxe, que a gente pode ver, inclusive, aqui, né? Como ele está funcionando. Eu lidei com alguns problemas aqui, que dando uma pesquisada, ao que parece é um bug no Nuxt, no Vue ali, não tenho certeza, né? Mas eu não consegui achar uma solução sem ser a que eu implementei, que é utilizar a tag Client Only, que diz que isso aqui tem que ser renderizado diretamente do lado do cliente, né? Porque se eu tiro essa tag aqui, se eu deixo direto, a gente tem um warning no nosso front-end. Ele funciona, tá? Ele continua funcionando. Mas a gente tem um errinho aqui no console, que ele não trouxe agora. Deixa eu recarregar a página. Aqui, ó. Tá vendo? Então ele fala que ele tá tendo um problema ali no hydration, né? Ele tá tendo um problema na hora de renderizar, porque está sendo renderizado de uma forma no servidor e renderizado de outra forma no cliente. E aqui tá, né, o erro, ó, tá vendo? Lá no server ele tá recebendo o ID Radix View Dropdown Menu Trigger 13. E aqui no cliente ele tá esperando, né, que seja Trigger 1, tá vendo? Então ele está sendo renderizado como 13, mas ele espera 1. Então a gente está tendo esse problema. É um problema não sei se é diretamente no Vue ou se é da biblioteca do Radix, né? Mas ele dá esse warning, tá? Ele não deixa de funcionar, tá? Funciona normalmente, mas fica isso aqui aparecendo. Então, para resolver isso, né? Dando uma olhada na internet, uma sugestão é usar a tag Client Only, né? Usando isso daqui, ele já vai funcionar normal, porque ele vai se renderizar diretamente do lado do cliente, né? E aí a gente tem a correção, né? Aquele problema para de acontecer, né? Eu acredito que isso seja assim um problema, né? Porque a ideia de usar o server-side render é diminuir, né, o tanto de coisa que é mandado para o cliente e tornar a página mais rápida, né? E dessa forma aqui a gente está mandando para o cliente renderizar esse JavaScript diretamente lá no navegador, né? Então, dependendo da sua aplicação e do que vai ser renderizado, isso pode se tornar pesado para o navegador, né?
Mas aqui no nosso caso não são muitas coisas que está acontecendo isso. Eu tive esse problema nisso aqui, nessa parte do de usuário aqui, né, desse cardzinho, e nessa parte do feed aqui também eu tive esse problema, tá? Inclusive eu preciso arrumar aqui que tem um outro problema, ele não está aparecendo selecionado, ele deveria começar selecionado, né? Então deve ter alguma tag aqui que faz isso. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de temas, né? A gente colocou aqui na nossa aplicação, né? Deixa eu até fechar esse console. A gente tem aqui a troca de temas, né? E da mesma forma a gente precisa deixar um selecionado aqui já, né? O que a gente vai fazer? A gente precisa criar criar uma funcionalidade aqui de trocar os temas, né? Eu acredito que o ChadCN, eu ainda não testei isso, tá? Mas eu acredito que o ChadCN ele já vem pronto para lidar com o tema Dark e Light, tá? Inclusive aqui no site a gente pode fazer isso aqui, ó, que ele troca, ó, tá vendo? Então eu acredito que isso daqui já funcione, tá? Eu não preciso mudar nada na biblioteca. Mas no código, né, se você precisar mudar alguma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo. No fundo aqui, ó, eu tenho um cinza clarinho, tá vendo? Se eu quiser trocar o fundo, a cor do fundo, né, utilizando os temas, com o Tailwind CSS isso se torna muito fácil, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no meu App Layout e a gente já tem aqui como que é feito, ó, tá vendo? Eu quero que ele tenha o BG Zinc 50 e quando ele estiver no tema Dark, eu quero que ele pegue o Zinc 900, tá? Isso daqui já vai funcionar no Tailwind, tá? Vai funcionar da mesma forma para outras coisas, por exemplo, esse tema, ele tá aqui com Text White. No tema Dark, eu quero que ele tenha Text Red, por exemplo. E isso aqui também vai funcionar, tá? Basicamente é assim que a gente trabalha com a parte de Dark ou Light Mode no Tailwind, né? Mas obviamente a gente precisa criar, né, a funcionalidade de fazer essa troca dentro da nossa aplicação ou dela utilizar, né, que aqui nesse caso aqui, como que eu quero fazer? Eu quero que o usuário possa selecionar um tema escuro, um tema claro ou deixar de acordo com o sistema, né? Que seria aqui nessa parte de temas do Windows, ou do seu sistema operacional mesmo, né? No meu caso aqui, eu estou usando o Dark Mode no Mac, né? Mas se eu mudar para o Light, eu quero que a aplicação se comporte que ela também troque, né? E para isso a gente vai usar um módulo do Nuxt, tá? O Nuxt fornece para nós um módulo bem legal de tema, tá? Deixa eu achar ele aqui, ó. Que é esse Color Mode, tá? Então aqui a gente até tem um exemplo de como que ele funciona, ó, tá vendo? Ele é muito simples de aplicar, né? Muito fácil, eu já até uma vez até usei ele já. Mas a gente vai acabar implementando ele aqui de novo, tá? Então aqui ele tem um modo de uso, ó. A gente vai criar o nosso Color Mode, né? Então basicamente aqui parece que ele importa um plugin, deve ser, né? Color Mode, use Color Mode, tá aqui, ó. Essa importação, ele não precisa importar. Tá, vamos ver, vamos instalar ele aqui e vamos ver como que ele vai funcionar, né? Primeiramente a gente vai precisar instalar ele aqui, né? Tá pedindo para mim adicionar nos módulos do Nuxt, né? Eu acredito que ele já adicionou automaticamente. Eu tenho uma extensão aqui que faz isso para mim. Não adicionou. Então vamos adicionar. Ao que parece a extensão falhou, né? Depois ele fala para a gente usar dessa forma, né? A gente precisa importar lá no nosso Use Menu, né? User Menu, que é isso aqui. A gente vai importar isso aqui. Use Color Mode, beleza. E aí aqui a gente tem as nossas opções, né? Que é no System, Toggle Provider, Go PC. Algumas coisas aqui, né? Light e System. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, vou descobrir como que essa parte aqui funciona, tá? Para integrar aqui, né? Ali ele dá um exemplo um pouco diferente, né? Utilizando dessa forma, né? Mas deixa eu... a gente precisa fazer mais uma coisa que a gente não fez aqui, né? Que é colocar no nosso Tailwind, né? Dark Mode Class dentro do módulo Exports.
Event Config. Ah, ele já colocou aqui a Dark Mode Class. Já está ali. E aqui. Dessa forma. Aí, aqui ele já funcionou. Então, se a gente vir aqui, ó, ele tá pegando do sistema. Vou colocar no Light. Ah, ele tá lendo o Color Mode do sistema, tá? Mas ele não tá trocando ainda, tá vendo? A gente não tá conseguindo trocar, ó. Bom, pessoal, aqui já funcionou, tá? Então a gente já tem aqui as opções, né? De como a gente quer, né? Deixa eu atualizar minha página aqui, ver se ele pega. Ah, ele já fica selecionado daí, né? Então se eu vir aqui, ó, tá selecionado. Mudou pro Dark, mudou pro Light e mudou pro System, né? Que no caso no System, o meu sistema aqui ele tá em Dark Mode, né? Acho que a gente pode até vir aqui no ajuste do sistema, né? Vir aqui no nosso aparência. Se a gente mudar aqui pro claro, a aplicação também já muda para claro, ó, tá vendo? Se a gente mudar para escuro, a aplicação também já muda para escuro, tá? Então, aqui já funcionou, tá? E aí, como que eu implementei? Na verdade, é bem simples, tá? Em vez de eu coloquei o VModel aqui, né? Para ele utilizar o nosso... para ele ficar selecionadinho aqui para nós, né? Além disso, né? Eu criei uma função, inclusive eu preciso até melhorar esse componente aqui. Eu vou tirar ele daqui, tá? Vou componentizar um pouco mais para ficar menos código dentro de um componente direto, né? Mas basicamente eu criei uma função, tá? Que se chama changeTheme, né? E aí eu chamo essa função quando eu clico em um daqueles elementos, né? Então se eu clico no Dark, ele chama a função. Quando eu clico no Dark, ele chama a função, passa o tema Dark e esse tema Dark é setado aqui, ó. E aí já funcionou. Para vocês verem que é bem simples, tá? Essa implementação com o Nuxt, né? E o Color Mode, tá? Ficou show de bola. É claro que aqui o meu ainda não tá perfeito, né? Eu preciso resolver algumas coisas, né? Então, por exemplo, aqui a gente até posso mostrar para vocês, ó. Vamos mexer nesse fundo aqui. Vamos vir aqui no nosso layout, né? A gente tem não é no layout, é no nosso pages, aqui na nossa page. Então ele está usando o BG White, né? Quando for dark, eu quero que ele use o BG Zinc 600, talvez. Vamos ver como que vai ficar. Ó, ele já mudou, ó, tá vendo? Dá para deixar até um pouquinho mais escuro, 800, talvez. 700 ficou legal, ó. Então a gente vai usar esse 700 aqui, tá? A mesma coisa ali em cima. Aqui também a gente tem um BG White. E aí quando ele for Dark, eu quero que ele use o BG Zinc 700. E aí ele já vai ficar legalzinho aqui, ó, tá vendo? Então, tanto que se a gente vir aqui, né, e mudar aqui, ó, ele vai trocar ali pra nós, ó. Tá vendo? Inclusive aqui, isso daqui nem precisava trocar, né? Isso daqui dava pra deixar, em vez dele ser branco, pode ser escuro mesmo, esse tom mais escuro. E isso daí, ele está no nosso Components Technology, nesse Technology, PG Zinc 100. Esse aqui dá para deixar no Dark mesmo, que ele usa um Dark mais escuro, né? Ficou legal. Se a gente voltar aqui pro Light, tá vendo que ele troca até a cor dos títulos das letras aqui, né? E aí o nosso Color Mode já está funcionando, beleza? A gente precisa resolver isso aqui, né? Que ele também não tá setando, basicamente. E aí o que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui, né? Esse componente, ele está aqui. Não, ele vai estar na nossa page index. Não, ele vai estar aqui sim, que é nessa parte aqui, né? No tabs. Default value. O default volume a gente vai por aqui, ó. Em vez de ser account, vai ser feed, que é o que vai ser o default aqui para nós, né? Então é só isso, acho que aqui não estava funcionando, né? Aqui ele já vai pegar, ó. Então aqui ele já inicia como feed, né? E aí aqui a gente pode criar também uma função, né, para isso, né? Depois eu vou separar, pessoal. Aqui a gente está colocando o código diretamente aqui, né? Então eu não quero que funcione assim, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 divs, né? Que são referente àquela parte que são referente a isso aqui, né? Então uma div é essa daqui, outra div é essa daqui, vai ter mais uma aqui que a gente vai colocar os projetos. Eu vou componentizar depois, jogar para dentro de um componente e só instanciar ela aqui dentro, né? Mas por enquanto eu estou correndo com o código HTML para acelerar o processo, né? Eu vou dar mais sequência aqui, né? Vou começar a construir.
Essa parte do feed vai ficar por último, possivelmente, porque para criar isso aqui a gente vai depender do nosso back-end, né? A gente ainda não tem o back-end feito. A gente vai precisar criar ele primeiro, né? Eu já tenho até um start da API, né? Mas ainda falta implementar a parte de criar as postagens e tal, né? Então eu vou criar isso daí, vou criar algumas postagens fictícias lá no banco e daí pra gente poder estar visualizando aqui, pra gente ter esse tipo de visualização, tá? Beleza? Então é isso, eu volto com novidades assim que eu evoluir aqui. Bom pessoal, vamos lá. Hoje já é outro dia, tá? É sexta-feira, já são 10 horas da noite. Eu mexi em alguma coisinha agora à noite, né, depois que eu liberei do trabalho. Eu tô mexendo numa task no trabalho de mexer com Figma, né? Tô criando um layout. Mas hoje eu trabalhei nisso, né? Então à tarde fiquei bastante focado em criar isso, porque criar layout depende muito de criatividade, concentração, muita pesquisa, né? Mas enfim, vamos lá. Não mudou muita coisa aqui, tá? Eu já desenvolvi algumas coisas, adiantei algumas coisas que deu. Eu até cortei o cabelo já, né? Tá mais apresentável aqui para aparecer nos vídeos. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz aqui. A gente tá com o código aqui, né? Eu tô criando a parte onde a gente vai trocar ali no meio entre feed, minha carreira e o about, né? O sobre, né? Então eu já criei aqui alguns componentes, né? Então, por exemplo, a gente já tem um componente do about aqui que vai ter apenas texto, né? Esse texto a gente vai melhorar depois. O feed eu já criei também o componente, ele tá vazio porque essa parte aqui vai ser por último, né? E a parte das carreiras aqui eu comecei a desenvolver, tá? Então, eu tenho aqui já a parte de skills, né, de front-end. Então, o que eu fiz? Como que eu fiz a princípio? Eu quero melhorar isso futuramente, né? Mas, basicamente, aqui no Vue eu criei uma composable, né, onde eu criei, né, um array com todas as tecnologias com as quais eu vou estar adicionando ali no projeto, né, estar adicionando. Eu quero que no futuro essas tecnologias estejam no banco, né, para eu poder cadastrar simplesmente uma tecnologia nova e ao inserir ela ali na hora de editar o perfil, né, eu já possa, ele já puxa, né. Mas a princípio a gente está mocando aqui os dados localmente mesmo, né. Então eu criei essa composable que exporta para mim, né, esse array, né, de tecnologias e lá dentro do meu componente eu importo ele usando o use technologies, né. Então eu vou extrair ele aqui, né. Vou desestruturar apenas as technologies desse use technologies e aí eu criei as listas aqui manualmente, né? Então eu tenho a lista de front-end, a lista de back-end e a lista de utilitários, né? E aí aqui no meu componente, vocês lembram, até vou arrumar aqui já o código, vocês lembram que eu tinha criado não sei se eu já falei no vídeo anterior, mas eu criei um componente de technology, né? Que basicamente ele tá aqui nos nossos componentes de layout, né? Que ele é um componente que mostra esse quadradinho aqui, ó, que vocês já vão até ver como que tá ficando, né? Mas basicamente ele é esse quadradinho aqui, tá? Aí eu usei aqui do ShadCN, né? O componente esse overcard aqui, tá vendo? Então quando a gente passa o mouse por cima, ele abre para nós um cardzinho, né? Então a ideia foi usar esse componente, porque daí a gente tem, quando a gente passa, por exemplo, em cima do Vue, a gente tem um resumozinho, né, do que é o Vue, e se eu clicar aqui ele leva para a página do Vue, né. Inclusive eu vou até melhorar isso aqui, porque eu acho que dá pra gente adicionar um botão aqui, ver mais, né, aqui embaixo, né, dá pra gente colocar para o usuário clicar, né, porque não fica muito claro que dá para clicar aqui, né, para melhorar para o usuário que está lendo, mas eu criei esses cardzinhos. Então quando a gente passa em cima de uma tecnologia, né, ele traz para nós um pequeno resumo, né, e se a gente clicar nele, ele leva a gente para o site dessa tecnologia, né? Então eu já criei aqui a parte das skills, das minhas hard skills, né? E aí a gente vai começar a trabalhar nas soft skills agora. O mesmo funciona aqui, né? Ele funciona igual, né? E eu quero que isso funcione também para projetos. Quando eu passar a imagem de um projeto, ele mostra um pop-upzinho com algumas infos, né, tal. Como eu falei, eu já criei mais ou menos o texto aqui do sobre, né? Isso aqui eu vou melhorar depois, tá, pessoal? Tem algumas coisas ainda para melhorar, né? Então, por exemplo, esse card aqui, ele tá pegando todo o tamanho, não era para ele cortar aqui, mas eu vou arrumar isso. Isso daí é por conta dos flex ali que eu tô usando, né? E aqui a gente tá vendo que o componente já tá trocando, inclusive a gente tá vendo um glitch, que o nosso front-end ele tá bugando aqui, né? Ele tá diminuindo, ó, quando aumenta aqui ele sobe, né? Porque o fundo ali não tá preenchendo toda a tela, né? O nosso main, né? Mas foi isso que eu fiz, tá? Hoje. Foi o que eu desenvolvi hoje à noite, né?
Eu vou parar por aqui, eu vou começar a editar esse vídeo amanhã cedo, vou postar esse vídeo aqui, vai ser o primeiro vídeo sobre esse projeto, né? E aí no próximo vídeo, talvez eu já traga a parte da API, né? Como que a gente vai fazer a API, vamos ver aí como que vai ser. Se eu vou trazer já essa parte da API, eu só vou desenvolver um pouco mais do front, né? Então a gente tem bastante coisa ainda aqui para fazer, né? A gente tem essa carreira mesmo que tem que melhorar, essa parte do sobre, né? Tem alguns cards aqui ainda que precisam ser criados, né? E a página dos projetos também precisam ser criadas, né? Cada projeto tem seu próprio banner, sua própria foto de perfil, né? Então a gente tem essas coisas ainda para fazer no front. Então vamos ver como que vai ser essa semana aqui, o que eu vou desenvolver, mas de qualquer forma eu vou gravar para vocês, né? Eu vou estar trazendo as atualizações aí para o próximo vídeo. E é isso, pessoal. Então aguarde aí as atualizações. Se você está gostando, né, de como que está surgindo esse projeto, da ideia e tal, deixa seu like aí, apoia o canal, tá? Compartilha aí com o seu amigo que talvez tenha interesse nesse conteúdo, né? E eu quero saber de vocês também, se vocês querem ver alguma coisa a mais, né? Por exemplo, eu não tô codando diretamente aqui nos vídeos, né? Porque como eu expliquei lá no começo, se eu ficar desenvolvendo tudo em vídeo, vão ser muitos vídeos, vou ter que dividir em muitas partes porque vai ser muito longo esse processo, né? Então eu tô trazendo a parte principal mesmo, né? As atualizações, igual ontem eu trouxe para vocês. Ontem não, né? Ontem, na verdade, eu fiz, né? Mas nesse mesmo vídeo aqui eu trouxe para vocês essa parte dos temas, né? Como que tá funcionando. Então aqui a gente pode ver, ó, que os nossos temas, eles estão funcionando normalmente, né? Então isso aqui tá bem legal, né? Inclusive a gente pode até melhorar isso aqui, porque esse branco aqui não tá muito visível, né? Mas enfim, a gente tem a parte de temas aqui funcionando, belezinha, né? Então eu mostrei como que a gente faz isso no Nuxt, né? Uma tarefa bem simples. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, como que eu implementei e tal, que vocês queiram ver, deixa aí nos comentários que eu posso trazer para vocês, tá? Talvez não nesse vídeo, nessa série, mas a gente pode trazer um vídeo separado disso, né? Explicando mais detalhadamente, tá? Mas no mais é isso, pessoal. Eu agradeço aí para todo mundo que está assistindo, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.